Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu agora há pouco com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nosso editor de internacional, Fabrício Naidoo, que chega aqui com as últimas informações. Bom, há alguns dias a gente está falando sobre essa reunião e, claro, que eu te pergunto, algum acordo já foi fechado ou não? Talvez um acordo prévio? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O ministro Mauro Vieira falou na saída da reunião lá em Washington com o secretário do Estado Marco Rubio que foi apresentado para a Casa Branca uma proposta geral aberta em relação às negociações envolvendo o tarifaço norte-americano ao Brasil. O ministro não deu detalhes sobre o que foi oferecido aos Estados Unidos em troca da redução das tarifas aqui para o nosso país. É uma coisa bastante vaga por enquanto, mas disse que tem essa proposta geral, que pode haver uma resposta da Casa Branca amanhã ou na próxima semana e que aí teríamos um acordo provisório que daria início enquanto acontecem, melhor dizendo, as negociações definitivas que, segundo Mauro Vieira, devem levar de 2 a 3 meses para serem concluídas. Até aí, nada muito diferente daquilo que já era esperado. As negociações envolvendo o tarifaço, elas devem sim ser negociações relativamente lentas, embora haja uma pressa tanto do governo brasileiro para poder desafogar os produtores aqui que foram abalados de alguma forma com o tarifaço, quanto da própria Casa Branca, que precisa dar uma resposta, principalmente por conta da inflação gerada no seu mercado interno pelo aumento do preço dos produtos, que agora tem uma tarifa de 50%, tarifa que não existia até alguns meses atrás. Mas é uma sinalização relativamente interessante porque, segundo Mauro Vieira, o secretário de Estado Marco Rubio disse que as relações estão caminhando positivamente, que houve elogios em relação ao encontro que aconteceu entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump lá na Malásia há pouco menos de um mês e que isso gera essa expectativa pela resposta já de Washington, que, como eu falei, deve sair entre amanhã e a próxima semana, segundo Mauro Vieira. O que seria o acordo provisório também não está explicado pelo Itamaraty, não está explicado pelas autoridades. O ministro Mauro Vieira, inclusive, estava acompanhado nessa reunião da embaixadora do Brasil em Washington, do chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social da Presidência, do chefe de gabinete Ricardo Monteiro, do secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores e também de assessores ali do Itamaraty. Mas o secretário de Estado, Marco Rubio, a gente lembra que ele é o representante político da Casa Branca para negociar essas tarifas e não necessariamente um representante econômico, né? Então fica por enquanto essa dúvida em relação ao que seria esse acordo provisório e quando que as negociações de fato vão começar. De qualquer forma, Fabrício, a gente vai ter um entrevistado daqui a pouquinho. A bola agora estaria com o governo americano, é isso? O Brasil agora espera uma resposta. Estão aqui as listas de reivindicações, os pontos a serem reivindicados, agora a bola é com a Casa Branca. Exatamente. O ministro Mauro Vieira deixou claro que foi colocado ali uma espécie de marco geral, o que dá para ser discutido, o que o Brasil mais ou menos está disposto a fazer, mas, de novo, não deu muitos detalhes. Então, ele não especificou o que de fato pode acontecer, e sim em termos mais abertos, mais amplos, que dão até bastante margem para a interpretação. E aí aguarda essa resposta da Casa Branca. De novo, a questão da inflação lá nos Estados Unidos pode fazer com que Washington dê um pouco mais de prioridade para esse assunto, para ver se tem uma resposta mais rápida. Bom, eu vou pedir para o Fabrício continuar aqui com a gente, porque sobre a reunião entre Marco Rubio e o ministro Mauro Vieira, o nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer. Mais uma vez, professor, chegando aqui com a gente. Chega um pouquinho para trás, Fabrício, para a gente conseguir ver o professor também. Tudo bem, professor? Bem-vindo sempre. Ô, Thiago, que bom te ouvir novamente. Fazia um tempinho, hein? Um grande abraço a você, ao Fabrício e ao querido assinante da Jovem Pan. É o que eu perguntei para o Fabrício, professor. A bola agora está com os Estados Unidos. Agora, em diplomacia é assim mesmo, demorado, e isso já era mais ou menos esperado, professor? Olha, isso é esperado em qualquer negociação, principalmente envolvendo uma potência média
que é o Brasil com uma superpotência, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, na minha visão, passam por um período de uma certa demonstração de perda de poder relativo, essa é a minha opinião, com relação principalmente ao governo Trump. Ele admite essa perda de poder relativo nas suas ações. Ao mesmo tempo, é um cenário internacional muito grave que exige a participação dos Estados Unidos da América em alguns pontos. O Brasil, mesmo com tarifaço, aumentou as suas exportações para outros países, essa é a informação que eu tenho, para a China, para a Índia, para as Filipinas. O Brasil conseguiu buscar novos compradores para os seus produtos, principalmente na Ásia, os países que orbitam a China. Então, a posição do Brasil é uma posição, agora acabou ficando uma posição um pouco mais confortável. O Brasil deve retomar a exportação de café para os Estados Unidos. Thiago, está havendo inflação de demanda nos Estados Unidos com relação ao acesso ao café. Os norte-americanos necessitam do café, faz parte da dieta norte-americana diária. Então, eu vejo a posição do Brasil agora um pouquinho mais confortável e os Estados Unidos com muitas responsabilidades a tratar no sistema internacional, no campo estratégico militar, de segurança, de comércio, de imigração. Então, eu sinto hoje que o Brasil tem brechas para conseguir pontos positivos na negociação. Fabrício? Professor, boa noite. Quando o Donald Trump decretou as tarifas lá atrás, a gente já dizia que isso teria efeitos negativos na economia americana, né? Principalmente a questão da inflação. A Casa Branca correu contra o tempo para fechar acordos com vários países que foram afetados. O Brasil não está nessa lista de países que fecharam acordos com os Estados Unidos. Dá para dizer nesse momento que a corda do lado dos Estados Unidos já foi esticada ao máximo ou eles ainda têm fôlego para ficar nessa situação por mais algum tempo? Fabrício, os Estados Unidos têm fôlego para muita coisa. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham fôlego estratégico militar para uma guerra nuclear contra a União Soviética, durante a Guerra Fria, e uma guerra convencional contra a China ao mesmo tempo. Hoje eles não teriam mais este tipo de fôlego, na minha visão, de cunho estratégico militar. Todavia, eles têm muito fôlego na área comercial e econômica, uma potência econômica, ainda a principal potência econômica do sistema, né? Um país de 30 trilhões de PIB, né, de dólares de PIB, abaixo a China, mas os Estados Unidos ganha muito ainda em pesquisa e desenvolvimento. Os Estados Unidos tem uma indústria de serviços enorme, então é um país que importa o que necessita e deveria continuar importando, mas exporta produtos de alto valor agregado, principalmente na área de produtos industriais com alta tecnologia e serviços variados, ligados à ciência e tecnologia. Então, é uma potência. Eu acho que eles têm ainda autonomia para manter essa postura dura na área de comércio. Mas o que o presidente Trump ganha com isso? Ele ganha uma percepção de que os Estados Unidos são uma potência com nível de autonomia e quase uma potência que não necessita do sistema internacional. Eu não sei se isso, na verdade, interessa ao eleitor de Trump. Eu acho que o que interessa ao eleitor de Trump é ter o produto que ele consome barato na sua mesa. Talvez interesse ao eleitor de Trump que os Estados Unidos não interfirem em todas as agendas do sistema internacional, principalmente na área de segurança. Mas eu não sei se o presidente Trump, e não estou o aconselhando, é apenas uma discussão, eu não sei se o presidente Trump deveria insistir tanto nisso, de transformar os Estados Unidos numa autarquia do ponto de vista econômico e comercial. Eu acho que ele deveria continuar mantendo os Estados Unidos como motor da economia internacional, cooperando com as partes do sistema. Eu acho que o presidente Trump ganharia mais, inclusive ele ganharia a simpatia de eleitores de centro mais independentes. Eu acho que seria, do ponto de vista político interno, seria melhor para o presidente Trump. Professor, até aproveitando, você mencionou agora a questão dos eleitores de centro, a simpatia do eleitorado. Os Estados Unidos vivem um momento conturbado politicamente, a Casa Branca vive um momento conturbado politicamente. A gente teve ontem a questão dos e-mails envolvendo Jeffrey Epstein, a paralisação do governo federal que chegou ao fim, mas foi a mais longa da história. Na sua avaliação, quanto que isso tem pesado para Donald Trump, para a Casa Branca, conseguir entregar resultados econômicos o mais rápido possível? Fabrício, você é um analista da cena norte-americana. É importante o assinante da Jovem Pan entender que estruturas de governo não dominam estruturas de Estado. Há estruturas de Estado nos Estados Unidos da América, Pentágono, Departamento de Comércio, Departamento de Tesouro,
a Corte Suprema. Essas são estruturas de Estado. Por mais que o presidente Trump tenha voto e poder político, ele não vai conseguir interferir em todas as estruturas do Estado. Então, a agenda dele, que é muito dele, não é nem do Partido Republicano, é difícil que ele consiga, em todos os pontos da agenda, convencer os milhares de funcionários do Pentágono, os milhares de funcionários do Departamento de Comércio, os milhares de funcionários do Departamento de Estado. Por mais que ele tenha o Marco Rubio como alguém da sua confiança, o Marco Rubio não vai conseguir convencer sobre a política externa norte-americana mais alternativa em Trump, todos aqueles que fazem a política externa e que são funcionários de Estado. Essa questão é importante para o assinante da Jovem Pan, porque isso acontece no Brasil também. Os governos têm limitações. A estrutura do Estado é sempre maior que a estrutura do governo, ainda mais nos Estados Unidos da América. Fabrício, você deve ter essa informação, mas é importante passar para o assinante da Jovem Pan. No Pentágono, você tem mais ou menos em torno de 25 mil assessores na área de defesa, independente de quem é o presidente da República. Você acha que esses assessores na área de defesa vão fazer tudo o que quer a Casa Branca? Vai se negociar. É o que a gente chama de fogo amigo dentro da política. Isso vai acontecer o tempo todo, no comércio, na segurança, na imigração, né, na diplomacia. Então, eu tenho a impressão que o presidente Trump deveria, ele já está fazendo isso, dar passos para trás para negociar, tanto internamente quanto com os agentes internacionais, que são os outros estados. Professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, como sempre, obrigado por estar aqui com a gente.